Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, capítulo 13 da primeira parte, Alma e Fluidos. Fluidos em geral. A consciência que aprendeu a realizar complexas transformações, de forma nas diversas linhas da natureza, em se adaptando aos continentes da esfera extrafísica, passa a manobrar com os fenômenos da mentação e reflexão, de que o pensamento é a base fundamental, ou seja, no ir e vir das encarnações e desencarnações, adquirimos a capacidade de criar com a mente, que André chama de mentação, e a capacidade de concentração sobre si mesmas. Definimos o fluido dessa ou daquela procedência como sendo um corpo cujas moléculas cedem invariavelmente à mínima pressão. Então, moléculas que se movimentam, movimentando-se entre si, quando retidas por um agente de contenção, ou separando-se quando entregues a si mesmas. Temos, assim, os fluidos líquidos, elásticos ou aeriformes, gasosos, e os outrora chamados fluidos imponderáveis, tido como agentes dos fenômenos luminosos, caloríficos e outros mais. Fluido vivo. No plano espiritual, o homem desencarnado vai lidar mais diretamente com o fluido vivo e multiforme, estuante, vívido e inestancável, quer dizer, que está em na plenitude da forma, agitado e inesgotável, que nasce da própria alma, de vez que podemos defini-lo, até certo ponto, por subproduto do fluido cósmico, absorvido pela mente humana em processo de vitalização, semelhante à respiração, pelo qual a criatura assimila a força emanante do Criador, espalhada em todo o cosmo, transubstanciando-se transformando em outra substância, sob a própria responsabilidade para influenciar na criação a partir de si mesma. Esse fluido é o seu próprio pensamento contínuo, gerando potenciais energéticos com que não havia sonhado. Claro que na esfera nova de ação, a que se vê arrebatado pela morte, encontra a matéria conhecida no mundo, em nova escala vibratória, ou seja, o que ele conheceu enquanto encarnado, ele vai encontrar no mundo espiritual em outra vibração. Elementos atômicos mais complicados e sutis antes do hidrogênio e além do urânio. Ou seja, no plano espiritual existem mais elementos atômicos. A nossa tabela periódica começa com o hidrogênio e ele está dizendo que lá tem elementos antes do hidrogênio e que existem mais elementos depois do urânio. Em forma diversa, quer dizer, em forma diferente daquela em que se caracterizam na gleba planetária, na superfície planetária. Engrandecem sua série estequiogenética. Genético é a propriedade dos elementos biogenéticos que envolvem o princípio, segundo o qual todo ser vivo provém de outro ser vivo. O solo
do mundo espiritual, estruturado com semelhantes recursos, todos eles raiando da quintessência da pureza sutil, correspondem ao peso específico do espírito. Ou seja, assim como temos o peso gravitacional aqui na Terra, no mundo espiritual temos o peso gravitacional correspondente. E, detendo possibilidades e riquezas virtuais, espera por ele a fim de se povoar de glória e beleza, porque se o plano terrestre é o seio morno da terra, da vida, em que o princípio inteligente deve nascer, crescer, florir e amadurecer em energia consciente, o plano espiritual é a escola em que a alma se aperfeiçoará em trabalho de frutificação, antes que possa desferir mais amplos voos no rumo da luz eterna. Então, aqui seria interessante rever o primeiro capítulo do livro Nos Domínios da Mediunidade, onde ele fala do plasma sutil. É interessante também a gente rever o capítulo 3 do Obreiros de Vida Eterna, que ele dá, assim, que os livros anteriores, eles eram exemplos, né, do que ele está explicando nesse livro. Então, lá, nós vemos na prática a criação mental e também a necessidade de uma câmara apropriada para que espíritos de outra densidade possam estar no plano vibratório inferior. E lembrando sempre, aliás, vamos falar, já falamos diversas vezes sobre isso, pensamento tem forma. Não percebemos porque não prestamos a devida atenção. E também porque aqui não é imediato, leva tempo, mas pensamentos negativos nos adoecem. Se analisarmos alguma doença, vemos que ela veio sempre, né, após um longo período de preocupação, ou de estresse, ou de raiva, de mágoa, de angústia, né? Quer sarar? Evita falar dos problemas, pare de alimentar a negatividade. Pensamentos elevados nos dão leveza, alegria. Esses são mais imediatos, só que a gente também não percebe. A gente se pega feliz, alegre, mas a gente não faz essa ligação, né? A gente não percebe que é por ter elevado o nosso pensamento. O outro item que ele vai falar é vida na espiritualidade. Na moradia de continuidade para a qual se transfere, o homem encontra as mesmas leis de gravitação que controlam a Terra, com os dias e as noites marcando a conta do tempo. Embora os rigores das estações estejam suprimidos pelos fatores de ambiente que asseguram a harmonia da natureza, estabelecendo clima quase constante e quase uniforme, como se os equinócios e solstícios entrelaçassem as próprias forças, retificando automaticamente os excessos de influenciação com que se dividem. Então vamos lembrar, né? Equinócio é o momento, quer dizer, lá pelo dia 21 de março, no hemisfério norte, em que o Sol passa do hemisfério sul para o hemisfério norte. É o ponto vernal. E o momento, dia 23 de setembro, no hemisfério norte, em que o Sol passa do hemisfério norte para o hemisfério sul, ponto de Libra. E que o solstício é cada uma das duas datas do ano em que o Sol atinge o maior grau de afastamento angular do Equador no seu aparente movimento no céu, e que são dia 21 ou 23 de junho, que é o solstício de inverno no hemisfério sul e de verão no hemisfério norte.
e 21 ou 23 de dezembro, que é o solstício de verão no hemisfério sul e de inverno no hemisfério norte. Ok? Plantas e animais domesticados pela inteligência humana durante milênios podem ser ali aclimatados e aprimorados por determinados períodos de existência, ao fim dos quais regressam aos seus núcleos de origem no solo terrestre, para que avancem na caminhada evolutiva, compensados com valiosas aquisições de aperfeiçoamento, pelas quais auxiliam a flora e a fauna habituais à Terra, com os benefícios das chamadas mutações espontâneas. Essas mutações espontâneas são as modificações que acontecem no plano espiritual por conta da evolução e que a gente não acha explicação aqui na Terra, né? A gente fala mutação espontânea, não tem uma explicação. As plantas, pela configuração celular mais simples, atendem no plano extrafísico, quer dizer, espiritual, à reprodução limitada, aí deixando descendentes que mais tarde voltam também à leira, à jornada, do homem comum, favorecendo, porém, de maneira espontânea a solução de diferentes problemas que lhe dizem respeito, sem exigir maior sacrifício dos habitantes em sua conservação. Ao longo dessas vastíssimas regiões de matéria sutil que circundam o corpo ciclópico, corpo gigantesco do planeta, com extensas zonas cavitárias, cavernosas, sob as linhas que demarcam o início de seu aproveitamento, como se observa na crosta da própria Terra, a estender-se da superfície continental até o leito dos oceanos. Começam as povoações felizes ou menos felizes, tanto quanto as aglomerações infernais de criaturas desencarnadas que, por temerem as formações dos próprios pensamentos, se refugiam nas sombras, receando ou detestando a presença da luz. Esferas espirituais. Muitos comunicantes da vida espiritual têm afirmado em diversos países que o plano imediato à residência dos homens, a Terra física, está subdividido em várias esferas. Assim é, com efeito, não do ponto de vista do espaço, mas sim sobre o prisma de condições, como ocorre no globo de matéria mais densa de que o homem pisa orgulhosamente o dorso. Para justificar a nossa afirmação, lembraremos em rápida síntese que a crosta terrestre, na maior parte dos elementos que a constituem, é sólida, mas conservando aqui e ali vastas cavidades repletas de líquido quente, vamos lembrar dos vulcões, né? Ou de material plástico. O orbe guarda grande núcleo no seio e que podemos considerar como sendo plasmado num aço de níquel natural. Então, o núcleo da Terra é sólido, revestido por grossa camada de rocha basáltica, medindo 2.000 quilômetros aproximadamente de raio, no topo do qual, ali e acolá, surgem finas camadas, finas superfícies de rocha granítica, entre as quais a face basáltica está recoberta de água. Mais ou menos nessa superfície reside a zona mais apropriada para indicar o limite do solo, que é, consequentemente, o leito do oceano. Assim temos os continentes do mundo como ligeira película com a propriedade de flutuar
como barcaças imensas, sob o maciço basáltico, película que mantém a espessura de 50 quilômetros em média. Assim, encontramos na constituição natural do planeta, desde a barisfera à ionosfera, múltiplos círculos de força e atividade na terra, na água e no ar. Tanto quanto nos continentes identificamos as esferas de civilização e nas civilizações as esferas de classe, a se totalizarem numa só faixa de espaço. Então vamos lá. Barisfera, núcleo da Terra, tido como constituído de ferro e níquel, e ionosfera, que é a região mais alta, da mais alta atmosfera, que se estende de 60 a 700 quilômetros aproximadamente, com camadas altamente ionizadas. O papel da ionosfera é determinado na propagação das ondas de rádio mais longas, uma vez que só por reflexão em suas camadas é possível cobrir grandes distâncias da curvatura terrestre. Centros encefálicos. Portanto, é em novo plano que se divide em vários setores de ação e de luta, que a consciência desencarnada, agora relativamente responsável, vai conhecer o resultado de suas próprias criações na passagem pelo campo carnal, através dos reflexos respectivos em seu pensamento. O fluido em que se imprimem os seus mais íntimos sentimentos e que define os seus mais íntimos desejos. Então, tudo o que ele pensa ou sente fica plasmado fora dele e ele vai encontrar o resultado do que ele plasmou na espiritualidade. Com a supervisão dos orientadores divinos, o centro coronário e o centro cerebral ou frontal se associaram no seu cérebro em movimento sincrônico de trabalho e sintonia. Então, os dois trabalham juntos. Por intermédio do primeiro, que é o centro coronário, a mente administra o seu veículo de exteriorização, utilizando-se a rigor do segundo, que é o centro cerebral, que recolhe os seus estímulos, transmitindo impulsos e avisos, ordens e sugestões mentais aos órgãos e tecidos, células e implementos do corpo, pelo qual se expressa. E assim, como o centro cerebral se representa no córtex encefálico por vários núcleos de comando, controlando sensações e impressões do mundo sensório, o centro coronário, através de todo um conjunto de núcleos de encéfalo, então, de encéfalo é a parte mais central do céfalo, e possui no tálamo, que é a massa cinzenta, né? Uma das mais importantes funções é a intervenção na sensibilidade superficial e profunda. Então, o que ele está falando é assim como o centro cerebral se representa no córtex encefálico por vários núcleos de comando, controlando sensações e impressões no mundo sensório, o centro coronário, através de todo um conjunto de núcleos do encéfalo, possui no tálamo, para onde convergem todas as vias aferentes à cortiça cerebral, com exceção da vida do olfato, que é a única via sensitiva de ligações corticais que não passa por ele vasto sistema de governança do espírito. Então, aqui André esclarece em nota que devemos esclarecer que a via olfatória não passa pelo tálamo, mas mantém conexões com alguns núcleos talâmicos,
através de fibras provenientes do corpo mamilar, situado no hipotálamo. E, voltando ao texto, ele dizia: e assim como o centro cerebral se representa no córtex encefálico por vários núcleos de comando, controlando sensações e impressões no mundo sensório, o centro coronário, através de todo um conjunto de núcleos do diencéfalo, possui no tálamo, para onde convergem todas as vias aferentes à cortiça cerebral, com exceção da vida do olfato, que é a única via sensitiva de ligações corticais que não passa por um vasto sistema de governança do espírito. Porque aí, nessa delicada rede de forças, através dos núcleos intercalados nas vias aferentes, através do sistema talâmico de projeção difusa e dos núcleos parcialmente abordados pela ciência da Terra, assim como os da linha média, que não se degeneram após a extirpação do córtex, segundo experiências conhecidas, verte, quer dizer, derrama o pensamento ou fluido mental por secreção sutil, não do cérebro, mas da mente. Fluido que influencia primeiro, por intermédio de impulsos repetidos, toda a região cortical e as zonas psicomatosensitivas, ou seja, centros sensitivos do corpo espiritual ou perispírito, vitalizando e dirigindo todo o cosmo biológico para, em seguida, atendendo ao próprio continuismo do seu fluxo incessante, espalhar-se em torno do corpo físico da individualidade consciente e responsável pelo tipo, qualidade e aplicação do fluido, organizando por psicosfera ou halo psíquico, como acontece com a chama de uma vela que, em se valendo do combustível que nutre, estabelece o campo em que se prevalece na sua influência. Então, a luz se expande, ilumina todo o redor. Esse fluido ou matéria mental tem sua ponderabilidade, pode ser pesado, e as suas propriedades quimioeletromagnéticas específicas. Então, ele se refere à propriedade química e eletromagnéticas que apresentam o efeito da interação entre carga elétrica e campo magnético, definindo-se em unidades perfeitamente mensuráveis, como acontece no sistema periódico dos elementos químicos no plano terrestre, correspondendo-se que, em circuitos da inteligência mais evoluída, surpreendentes combinações dos fatores conhecidos podem ser efetuadas com vistas a certos fins, como sucede atualmente na Terra, onde elementos como o Netuno, o plutônio, o americium e o cúrio podem ser artificialmente produzidos. Então, cada pensamento tem uma característica química específica que tem peso e pode ser medido. Eu vou parar por aqui porque o capítulo é denso, né? E eu vou continuar no próximo filminho que não vai caber, tá bom?